ajuda, tá doendo muito. Eu preciso de um médico. Calma, respira. Precisamos que você preencha isso. Ela tá mal, tem como apressar? Você já imaginou que um simples ato de cuidado poderia mudar duas vidas completamente? Esta é a história de Luana, uma jovem que descobriu que às vezes os maiores tesouros estão escondidos onde ninguém procura. Se você ama histórias de superação e destinos entrelaçados, inscreva-se no canal agora mesmo e deixe nos comentários qual é o seu nome e de onde você está nos assistindo. Queremos conhecer cada um de vocês que faz parte dessa família. Uma simples moça sem teto suplicava por atendimento no hospital particular, até que o milionário... Capítulo 1. O desespero na sala de espera. As luzes fluorescentes do Hospital Santa Cecília, em Porto Alegre, piscavam fracamente enquanto Luana Ferreira pressionava a mão contra o vidro da recepção. Seus dedos deixavam marcas de sujeira na superfície impecável, e ela pôde ver o reflexo de seu próprio rosto, pálido, com olheiras profundas e lábios rachados pela desidratação. Por favor. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro desesperado. Ela está com febre alta há 3 dias. Minha irmã precisa de ajuda. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com cabelos presos em um coque perfeito, nem sequer levantou os olhos da tela do computador. Seus dedos continuavam digitando com precisão mecânica, como se Luana fosse apenas mais um obstáculo inconveniente em sua rotina. Sem convênio médico ou pagamento antecipado, não há atendimento, respondeu com frieza profissional. São as normas do hospital. Luana sentiu as pernas tremerem. Atrás dela, sentada em um banco próximo à entrada, Sofia, sua irmã mais nova de apenas 16 anos, tossia violentamente, encolhida sob um cobertor fino e surrado que tinha visto dias melhores. O som ecoava pelo corredor luxuoso, criando um contraste doloroso entre a miséria delas e a opulência do ambiente. Eu posso pagar, Luana mentiu, sua voz quebrando. Só preciso de um tempo. Trabalho aqui, sou da equipe de limpeza noturna. Podem descontar do meu salário. A recepcionista finalmente olhou para ela e Luana viu algo pior que indiferença. Viu desdém. Os olhos da mulher percorreram o uniforme puído de Luana, manchado de produtos de limpeza, seus tênis gastos com buracos nas laterais, o cabelo desgrenhado preso em um rabo de cavalo apressado. A equipe de limpeza é terceirizada, disse a recepcionista, retornando sua atenção à tela. Não são funcionários diretos do hospital. E mesmo que fossem, as regras são claras. Próximo, por favor. Mas não havia próximo. O luxuoso saguão do hospital estava praticamente vazio naquela hora da madrugada. Apenas algumas pessoas circulavam. Médicos apressados, enfermeiras trocando plantão, familiares de pacientes internados. Todos pareciam ter pressa demais para notar a cena de desespero que se desenrolava ali. Luana fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, estava determinada a não desistir. Não podia. Sofia era tudo que tinha neste mundo. Depois que perderam os pais em um acidente de carro 3 anos atrás, tinham enfrentado juntas cada obstáculo. A perda da casa, os aluguéis atrasados, o despejo, as noites dormindo em abrigos ou debaixo de viadutos quando não havia vaga. Existe algum fundo de emergência? Luana perguntou, sua voz agora mais firme. Algo para casos como o nosso? A recepcionista suspirou com impaciência. Já disse que... Eu ouvi o que você disse. Luana a interrompeu, sentindo uma onda de coragem desesperada. Mas minha irmã pode estar com pneumonia. Ela tem apenas 16 anos. Não pode simplesmente... Escute bem, mocinha. A recepcionista finalmente se levantou, apoiando as mãos na mesa. Sua voz baixou para um tom ameaçador. Você não é a primeira pessoa que vem aqui com essa história. Todos têm suas tragédias. Se eu começar a fazer exceções, onde vai parar?
Agora, ou você se retira voluntariamente, ou vou chamar a segurança. Luana sentiu lágrimas quentes queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria a essa mulher a satisfação de vê-la chorar. Virou-se lentamente, caminhando de volta para onde Sofia estava. A menina olhou para ela com olhos vidrados pela febre. Mesmo doente, Sofia tentou sorrir. Aquele sorriso corajoso que sempre usava quando queria parecer forte para a irmã mais velha. Não conseguiu? Perguntou Sofia, já sabendo a resposta. Luana se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos pequenas e ardentes. Vamos dar um jeito, sempre damos, não é? Sofia assentiu fracamente antes de ser tomada por outro ataque de tosse. Luana a abraçou, sentindo o calor febril do corpo da irmã contra o seu. Precisava pensar em algo. Rápido, foi então que ela notou. Ali, do outro lado do saguão, próximo aos elevadores privativos que levavam às suítes VIP, havia um movimento diferente. 2 seguranças robustos flanqueavam as portas, e uma enfermeira empurrava uma cadeira de rodas vazia de volta para o corredor. Algo tinha acontecido ali em cima. Algo importante. Luana conhecia aquele hospital como a palma de sua mão. Trabalhava ali há quase 2 anos, sempre no turno da madrugada, limpando consultórios, salas de cirurgia e os andares VIP que a maioria dos funcionários regulares nunca pisava. Sabia onde ficavam as entradas de serviço, os elevadores de carga, os corredores secundários que os pacientes ricos nunca viam. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Era arriscada. Poderia custar seu emprego, o único sustento que tinha. Mas olhando para Sofia, vendo a palidez doentia de seu rosto, Luana soube que não tinha escolha. Fica aqui, sussurrou para a irmã. Vou buscar ajuda. De verdade desta vez. Sofia tentou protestar, mas estava fraca demais. Luana a acomodou melhor no banco, cobrindo-a com o cobertor surrado, e então se dirigiu para os fundos do hospital com passos determinados. O corredor de serviço era familiar e reconfortante em sua simplicidade industrial. Nada de mármore reluzente ou obras de arte nas paredes. Apenas concreto pintado de branco e portas numeradas. Luana passou sua identificação de funcionária no leitor e entrou no vestiário da equipe de limpeza. Seu uniforme de trabalho estava pendurado no pequeno armário que compartilhava com outras 3 funcionárias. Trocou rapidamente a roupa manchada pela limpa, prendeu o cabelo adequadamente e pegou o carrinho de limpeza que ficava guardado no depósito. Agora parecia exatamente o que era, uma faxineira em seu turno regular. Ninguém questionaria sua presença nos andares superiores. Era invisível, como sempre fora. O elevador de serviço subiu silenciosamente até o 10º andar, o andar das suítes presidenciais, onde apenas os pacientes mais ricos e influentes eram tratados. Luana empurrou seu carrinho para fora, cumprimentando com um aceno discreto a enfermeira que passava apressada. As portas das suítes eram feitas de madeira nobre, com placas douradas indicando números ao invés de nomes. Tudo projetado para garantir privacidade absoluta. Luana começou seu trabalho regular, esvaziando lixeiras, limpando os corredores, mantendo os ouvidos atentos. Foi na suíte 1007 que ela ouviu vozes alteradas. Não eram gritos, pessoas daquele calibre social raramente gritavam, mas havia tensão palpável nas palavras sussurradas com urgência. Precisamos chamar a polícia, dizia uma voz feminina, tensa e assustada. Não, uma voz masculina respondeu, mais calma, mas igualmente preocupada. Ainda não. Se isso vazar para a imprensa antes de termos provas concretas, a empresa vai afundar. 40.000 funcionários perderiam seus empregos. Luana fingiu estar limpando o corrimão próximo à porta, mas cada palavra penetrava sua consciência como facas afiadas. Mateus, eles tentaram te matar, a voz feminina insistiu.
Aquele remédio estava adulterado. Se você tivesse tomado... Eu sei, Camila. Acredite, eu sei. Houve uma pausa longa. Mas preciso descobrir quem foi. E por quê? Meu próprio sangue, minha própria família, alguém quer me ver morto. E até descobrir quem, não posso confiar em ninguém, nem mesmo na polícia. Luana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era a conversa que deveria estar ouvindo. Terminou rapidamente a limpeza daquela sessão e empurrou seu carrinho para o próximo corredor, seu coração batendo acelerado. Mas a conversa a tinha afetado. Aquele homem, Mateus, soava genuinamente assustado sob a camada de controle. E havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que ela reconhecia. Era o som de alguém que estava completamente sozinho, mesmo cercado de luxo. Luana sacudiu a cabeça. Não era problema dela. Tinha seus próprios problemas urgentes. Sofia precisava de tratamento. E ela estava ali procurando por que exatamente? O que achava que conseguiria fazer? Continuou seu trabalho metodicamente, limpando cada corredor, cada sala comum, até chegar à área de descarte. Era ali que todo o lixo dos andares VIP era temporariamente armazenado antes de ser levado para o incinerador do hospital. Os sacos estavam organizados por sala. Luana começou a separá-los mecanicamente, fazendo seu trabalho regular. Mas quando chegou ao saco da suíte 1007, algo a fez parar. Havia um peso estranho ali, algo que não deveria estar em lixo hospitalar regular. Luana abriu o saco com cuidado, usando suas luvas de látex, e começou a examinar o conteúdo. Encontrou o que parecia ser um frasco de medicamento. A etiqueta dizia Atenolol, 50 mg, um remédio comum para a pressão alta. Mas havia algo errado. A textura dos comprimidos visíveis através do vidro âmbar parecia diferente, irregular. Luana sabia que não deveria mexer nisso. Sabia que deveria apenas jogar tudo no incinerador e seguir sua vida. Mas lembrou-se da voz assustada do homem, Mateus, e de como ele tinha dito que alguém tentara matá-lo. Com movimentos cuidadosos, ela guardou o frasco no bolso de seu uniforme. Não sabia exatamente por que estava fazendo isso. Apenas sentia que era importante, que aquilo poderia significar algo. Terminou sua ronda e desceu de volta ao térreo. Sofia continuava no mesmo lugar, agora deitada no banco, tremendo mesmo sob o cobertor. A recepcionista tinha sido substituída por outra, igualmente indiferente. Luana se aproximou da irmã, tocando sua testa. A febre estava pior. Precisava tomar uma decisão. Agora, foi quando viu. Através das portas de vidro da entrada principal, uma ambulância se aproximava em alta velocidade. Paramédicos saíram rapidamente, empurrando uma maca. Mas não era um paciente comum. Era um homem na casa dos 60 anos, inconsciente, com roupas claramente caras, cercado por seguranças particulares. A confusão que se seguiu foi instantânea. Médicos correram do interior do hospital. Ordens foram gritadas, e de repente o saguão, antes vazio, estava cheio de movimento e urgência. Luana agiu por instinto. Pegou Sofia no colo. A garota era leve demais, havia perdido muito peso nas últimas semanas, e se moveu em direção ao tumulto. Ninguém a notou. Todos estavam focados no homem importante na maca. Ela passou pelos seguranças, pelas enfermeiras, e entrou direto no elevador que estava sendo segurado aberto para o paciente VIP. Apertou-se no canto com Sofia, tornando-se invisível novamente. O elevador subiu rapidamente. Quando as portas se abriram no 10º andar, o corredor explodiu em atividade. Médicos especializados já estavam esperando, e o homem foi rapidamente levado para uma das suítes de emergência. Luana viu sua chance. Enquanto todos corriam em uma direção, ela correu na oposta, entrando em uma sala de exames vazia.
Deitou Sofia cuidadosamente na maca e foi procurar ajuda. Encontrou uma jovem médica no corredor, aparentemente confusa com toda a agitação. Doutora, Luana a chamou, sua voz carregada de desespero genuíno. Por favor, preciso de ajuda. Minha irmã está muito doente. A médica, sua placa de identificação dizia Doutora Renata Vieira. Olhou para Luana com surpresa. Como vocês chegaram aqui? Por favor, Luana repetiu, lágrimas finalmente escapando. Ela está com febre há dias. Não consegui atendimento lá embaixo. Não temos dinheiro, mas eu trabalho aqui. Vou pagar de qualquer forma. Só, por favor, olhe para ela. Doutora Renata hesitou por apenas um segundo antes de sua natureza profissional vencer. Me mostre onde ela está. Nos minutos que se seguiram, Luana observou enquanto a médica examinava Sofia com eficiência competente. Checou temperatura, ausculta pulmonar, verificou sinais vitais. É pneumonia, doutora Renata confirmou, sua expressão séria. Precisa de antibióticos imediatamente e hospitalização. O quadro está avançado. Eu sei, Luana sussurrou. Tentei conseguir atendimento, mas... Não precisa explicar. A médica a interrompeu gentilmente. Vou interná-la. Depois resolvemos a questão burocrática. Luana poderia ter desabado ali mesmo de alívio, mas manteve-se de pé. Obrigada, muito obrigada. Enquanto doutora Renata começava a organizar a internação de Sofia, dando ordens rápidas às enfermeiras, Luana sentiu o peso do frasco de medicamento em seu bolso. Olhou para o corredor onde toda a agitação tinha acontecido mais cedo. Não sabia por quê, mas sentia que precisava fazer algo com aquele frasco, que ele era importante, que poderia salvar alguém, assim como alguém tinha acabado de salvar Sofia. Capítulo 2. O homem por trás do nome. 2 dias depois, Sofia estava visivelmente melhor. Os antibióticos tinham feito efeito e a febre tinha baixado. Estava internada em uma pequena enfermaria no 3º andar, longe do luxo dos andares superiores, mas confortável e limpa. Luana praticamente vivia no hospital agora. Trabalhava seu turno regular de limpeza e depois passava cada minuto livre ao lado da irmã. Dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama, acordando ao menor som de desconforto de Sofia. Foi durante um desses turnos de trabalho que Luana subiu novamente ao 10º andar. Não podia evitar. Algo a puxava de volta àquele lugar. O frasco ainda estava guardado em seu armário no vestiário, escondido dentro de uma meia velha. Todos os dias ela pensava em entregá-lo para alguém. Mas para quem? E se estivesse enganada? E se fosse apenas paranoia? O corredor do 10º andar estava mais calmo agora. A emergência tinha passado, aparentemente. Luana empurrava seu carrinho com movimentos automáticos, sua mente em outro lugar, quando ouviu uma voz atrás de si. Desculpe. Ela se virou. Um homem estava parado a poucos metros de distância. Alto, provavelmente com uns 40 e poucos anos, cabelos castanhos com fios prateados nas têmporas, olhos intensamente azuis. Vestia roupas caras, mas simples, calça social escura e camisa branca com as mangas enroladas até os cotovelos. Havia uma qualidade em seu rosto que chamava a atenção. Não exatamente bonito no sentido clássico, mas marcante. Cansado, preocupado. Sim, senhor. Luana respondeu automaticamente, assumindo sua postura de funcionária invisível. Você trabalha neste andar, certo? Ele perguntou, e Luana reconheceu imediatamente a voz. Era ele, Mateus, o homem que tinha ouvido conversando sobre tentativa de assassinato. Sim, senhor. Sou da equipe de limpeza noturna. Mateus assentiu, parecendo avaliar algo internamente. Você estava aqui há 2 dias, no turno da madrugada? Luana sentiu seu estômago apertar. Seria possível que ele soubesse que ela tinha ouvido a conversa? Que tinha pego o frasco do lixo? Estava sim. Por quê?
Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo em um gesto que demonstrava frustração. É que algo desapareceu da minha suíte, ou melhor, do lixo da minha suíte. Um frasco de remédio. E eu sei que parece estranho procurar por algo no lixo, mas é muito importante. Luana sentiu seu coração acelerar. Deveria negar? Fingir que não sabia de nada? Mas olhando para aquele homem, vendo a vulnerabilidade genuína em seus olhos, encontrou-se dizendo a verdade. Eu peguei. O alívio que atravessou o rosto de Mateus foi quase palpável. Você ainda tem? Tenho. Está guardado no meu armário, no vestiário. Por que você pegou? Ele perguntou, genuinamente curioso. Luana mordeu o lábio, considerando quanto deveria revelar. Finalmente decidiu pela honestidade total. Ouvi sua conversa, sem querer, acrescentou rapidamente. Estava limpando o corredor e ouvi você e uma mulher falando sobre alguém tentando te machucar. E quando vi o frasco no lixo, algo me disse que era importante, que não deveria ser destruído. Para sua surpresa, Mateus não pareceu bravo pela invasão de privacidade. Pelo contrário, seus ombros relaxaram, como se um peso tivesse sido tirado deles. Você pode me mostrar onde está? 20 minutos depois, eles estavam no pequeno vestiário. Luana abriu seu armário, tirou a meia velha e entregou o frasco a Mateus, com mãos que tremiam ligeiramente. Ele examinou o conteúdo com cuidado, segurando o vidro contra a luz. Preciso mandar analisar isso, murmurou mais para si mesmo. Então olhou para Luana. Realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. Qual é seu nome? Luana, Luana Ferreira. Luana, ele repetiu como se testando o som. Você pode ter salvado minha vida, sabe disso? Ela deu de ombros, desconfortável com a intensidade de sua gratidão. Só guardei um frasco de remédio. Não, você prestou atenção, você se importou. A maioria das pessoas, elas simplesmente olham através de mim, ou do que pensam que eu sou. Ele estendeu a mão. Mateus Andrade, é um prazer conhecê-la adequadamente. Luana apertou sua mão, surpresa com a firmeza do aperto. Andrade? Como a Andrade Tecnologias? A mesma. Ele sorriu sem humor. Meu pai fundou a empresa há 50 anos. Eu assumi quando ele se aposentou há 10 anos. 43 mil funcionários em 12 países. E aparentemente alguém muito próximo a mim quer me ver morto para assumir meu lugar. A polícia não pode ajudar? Não sem provas. E não sem criar um escândalo que poderia destruir a empresa. Se os investidores descobrirem que há guerra interna na família... Ele sacudiu a cabeça. Não, preciso resolver isso discretamente. Descobrir quem está por trás disso antes de agir. Luana assentiu, entendendo a complexidade da situação, mesmo sem compreender completamente aquele mundo de riqueza e poder. Posso te fazer uma pergunta? Mateus disse de repente. O que você estava fazendo aqui no outro dia? Vi você no saguão com uma garota jovem. Você parecia desesperada. Luana sentiu suas bochechas corarem. Minha irmã, Sofia, ela estava doente e eu não conseguia atendimento porque não tínhamos dinheiro. Então meio que me infiltrei usando meu acesso de funcionária. Ao invés de desaprovação, viu admiração nos olhos de Mateus. E conseguiu. Uma médica se apiedou de nós. Sofia está internada agora, se recuperando. Doutora Renata Vieira? Luana piscou, surpresa. Sim, como você sabe? Porque eu paguei a conta dela. E dei instruções para que recebesse o melhor tratamento possível. Você? Mas por quê? Mateus sorriu, um sorriso genuíno desta vez, que iluminou seu rosto cansado. Porque alguém me disse que vocês duas tinham se infiltrado no 10º andar durante a emergência do meu tio. E quando investigaram, descobriram que você era funcionária e que sua irmã precisava desesperadamente de ajuda médica.
A doutora Vieira me procurou, preocupada que você fosse demitida. Ao invés disso, decidi ajudar. Lágrimas queimaram os olhos de Luana. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você salvou minha vida hoje. Ou pelo menos salvou-a de uma segunda tentativa. Acho que estamos quites. Ele guardou o frasco cuidadosamente no bolso. Mas ainda preciso da sua ajuda, se estiver disposta. Minha ajuda? Como posso ajudar alguém como você? Sendo meus olhos e ouvidos aqui no hospital. Você disse que trabalha no turno noturno, certo? Vê coisas que outros não veem, porque as pessoas te tratam como invisível. Luana assentiu lentamente, entendendo aonde ele queria chegar. Meu irmão mais novo, Felipe, está internado aqui. Foi ele que chegou de ambulância no outro dia. Ataque cardíaco repentino. Tem apenas 41 anos, é saudável, não tem histórico de problemas cardíacos. A voz de Mateus endureceu. E agora eu me pergunto se foi realmente natural. Se talvez alguém não tenha decidido eliminar 2 herdeiros de uma vez. Você acha que a mesma pessoa que tentou envenenar você também fez algo com seu irmão? Não sei, mas preciso descobrir. E para isso, preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém de fora do meu círculo habitual. Ele a olhou diretamente nos olhos. Pode confiar em você, Luana? Ela deveria ter dito não. Deveria ter se afastado daquela confusão de ricos e poderosos com seus problemas complicados. Tinha Sofia para cuidar, seu emprego para proteger. Mas olhando para Mateus, vendo a solidão e o medo que ele tentava esconder atrás da fachada de controle, Luana se ouviu dizendo, pode. E assim, sem perceber completamente, ela deu o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Capítulo 3. Sombras e segredos. Nas semanas que se seguiram, Luana se viu vivendo 2 vidas paralelas. Durante o dia, era a irmã dedicada que visitava Sofia, levava flores baratas e livros da biblioteca municipal, sentava ao lado da cama contando histórias de quando eram pequenas. Sofia estava melhorando rapidamente. Os médicos diziam que logo receberia alta. À noite, transformava-se em algo completamente diferente. Uma observadora silenciosa, movendo-se pelos corredores do hospital com seu carrinho de limpeza, mas agora com um propósito secreto. Mateus a tinha instruído cuidadosamente. Prestar atenção em quem visitava Felipe, que conversas aconteciam próximo à sua suíte, qualquer coisa em comum. Felipe Andrade estava na suíte 1012, 3 portas depois da de Mateus. Era um homem mais jovem, com aparência menos marcada pela vida que o irmão mais velho. Mesmo inconsciente na cama de hospital, dava para ver que era bonito de forma convencional. Traços simétricos, cabelo loiro, corpo atlético. As visitas eram frequentes e variadas. Luana tinha aprendido a reconhecer os rostos. Camila, a esposa de Mateus, uma mulher elegante na casa dos 30 e poucos anos, sempre vestida com roupas de grife discretas. Beatriz, a esposa de Felipe, visivelmente mais jovem, talvez 25 anos, cujos olhos vermelhos de choro eram constantes. O patriarca Augusto Andrade, o pai dos irmãos, um senhor de 70 e poucos anos que se movia com a autoridade de quem construiu um império do zero. E Diana, a mãe, uma senhora ainda bonita, mas visivelmente consumida pela preocupação. Mas havia outros visitantes também. Executivos da empresa, amigos da família, médicos particulares trazidos de São Paulo e até de Miami. Luana observava tudo, memorizava conversas fragmentadas, reportava a Mateus durante breves encontros no vestiário ou em corredores vazios. Foi durante uma dessas vigílias noturnas que Luana testemunhou algo interessante. Era por volta das 3 da manhã, aquela hora morta, quando até os hospitais parecem adormecer.
Luana estava limpando o corredor próximo à suíte de Felipe quando ouviu a porta se abrir. Rapidamente, posicionou-se de forma a parecer ocupada com a limpeza, mas com um ângulo de visão perfeito. Beatriz, a esposa de Felipe, saiu da suíte. Estava usando um vestido simples, mas elegante, completamente inadequado para uma vigília hospitalar às 3 da manhã. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados, maquiagem impecável, e em suas mãos segurava o celular como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela olhou para os dois lados do corredor, claramente checando se estava sozinha. Não viu Luana. Nunca viam. Então caminhou rapidamente até o final do corredor, onde havia uma pequena sala de espera vazia com janelas que davam para a cidade. Luana a seguiu silenciosamente, mantendo distância segura. Escondeu-se próxima à entrada da sala, fingindo organizar seu carrinho, mas com os ouvidos atentos. Ele ainda está em coma. Beatriz sussurrava ao telefone, sua voz tensa. Os médicos dizem que pode demorar semanas, ou meses, ou talvez nunca. Houve uma pausa. Eu sei que precisamos esperar. Mas não aguento mais essa farsa, esses olhares de pena, essas perguntas, essa prisão dourada. Mais silêncio, enquanto a pessoa do outro lado falava. Não, Mateus não suspeita de nada. Ele está ocupado demais com seus próprios problemas. E de qualquer forma, mesmo que Felipe acorde, ele não vai lembrar. Os médicos foram claros sobre isso. Trauma cerebral pode causar amnésia. Luana sentiu seu coração acelerar. Aquilo soava errado, muito errado. Preciso ir, Beatriz disse abruptamente. Alguém pode vir verificar. Te ligo amanhã. Ela desligou e ficou parada por um momento, olhando pela janela para as luzes da cidade. Luana pôde ver seu reflexo no vidro, e pela primeira vez viu algo que a fez gelar. Beatriz estava sorrindo, um sorriso pequeno, satisfeito, o sorriso de alguém que estava ganhando um jogo que ninguém mais sabia que estava sendo jogado. No dia seguinte, Luana estava no vestiário quando Mateus apareceu. Ele parecia ainda mais cansado que o normal, olheiras profundas marcando seu rosto. Temos um problema, ele disse sem preâmbulos. A análise do remédio voltou. Estava contaminado com digitalis, um composto derivado de plantas que causa arritmia cardíaca. Em doses pequenas, é usado medicinalmente. Em doses grandes, é letal. Como no ataque cardíaco do seu irmão, Luana sussurrou, fazendo a conexão. Exatamente. E agora tenho certeza. Alguém está tentando eliminar os herdeiros diretos da empresa. Primeiro eu, depois Felipe. Ele passou a mão pelo rosto. Um gesto que Luana tinha aprendido significava extrema frustração. Mas não consigo descobrir quem. Meu pai está devastado demais para estar envolvido. Minha mãe mal consegue sair da cama. E os executivos da empresa, eles ganham mais me mantendo vivo do que morto. E sua esposa? Luana perguntou hesitantemente. Mateus deu uma risada amarga. Camila? Não. Ela tem seu próprio dinheiro. Herança da família dela. E além disso, eu a conheço há 15 anos. Sei quando ela mente. E ela está tão assustada quanto eu. Luana respirou fundo. Preciso te contar algo. Sobre Beatriz. Nos minutos seguintes, ela relatou tudo o que tinha ouvido na noite anterior. Viu a expressão de Mateus mudar de incredulidade para raiva. E, finalmente, para uma tristeza profunda. Beatriz, ele murmurou. Ela se casou com Felipe há apenas 2 anos. Conheceram-se em Milão, durante uma viagem de negócios dele. Foi rápido, intenso. Meu pai não aprovou, disse que ela era jovem demais, que Felipe mal a conhecia. Mas meu irmão estava apaixonado. Você acha que ela está envolvida? Não sei. Mas vou descobrir. Seus olhos encontraram os de Luana, e ela viu ali uma determinação férrea.
Preciso de mais informações. Quem ela estava ligando? O que mais ela faz quando acha que ninguém está olhando? Posso continuar observando, Luana ofereceu. Não, é perigoso demais. Se ela realmente está envolvida nisso... Ele sacudiu a cabeça. Não quero colocar você em risco. Já estou em risco, Luana apontou. Desde o momento que guardei aquele frasco. E além disso, eu disse que ajudaria. Não vou voltar atrás agora. Mateus a estudou por um longo momento. Por que está fazendo isso? Realmente? Não deve nada a mim. Luana considerou a pergunta cuidadosamente. Porque você me tratou como gente, não como uma funcionária invisível, não como alguém inferior. E por quê? Porque sei como é se sentir sozinho contra o mundo. E ninguém deveria ter que passar por isso. Algo mudou no rosto de Mateus naquele momento. A barreira profissional que ele mantinha, a distância cuidadosa entre eles, pareceu diminuir. Obrigado, Luana. De verdade. Capítulo 4. A teia se fecha. As investigações de Luana se intensificaram. Ela começou a mapear meticulosamente todos os movimentos de Beatriz, anotando horários de visitas, durações, expressões faciais. Descobriu que a jovem esposa tinha um padrão. Sempre saía da suíte de Felipe por volta das 3 da manhã e fazia uma ligação. Sempre para o mesmo número. Mateus tinha contratado discretamente um investigador particular, um homem chamado Rodrigo Santos, ex-policial federal que agora trabalhava para clientes de alto perfil. Através dele, conseguiram rastrear o número de telefone. Pertencia a Juliano Vaz, primo distante da família Andrade, filho de uma irmã de Augusto, que tinha se casado com um empresário português anos atrás. Juliano trabalhava no departamento financeiro da Andrade Tecnologias, uma posição confortável, mas sem real poder de decisão. Faz sentido, Mateus disse quando descobriram a conexão. Estavam em sua suíte agora. Ele tinha insistido que suas conversas fossem em local seguro, já que qualquer um poderia estar escutando. Juliano sempre se ressentiu por não ter herdado parte da empresa. Tecnicamente, ele é sangue Andrade, mas por linha feminina. Meu avô era antiquado, só deixou ações para descendentes diretos homens. E se ele se casar com Beatriz? Luana completou o raciocínio. Depois que ela herdara a parte de Felipe como viúva, sim, ele finalmente teria acesso ao que sempre achou que mereceu. Mateus cerrou os punhos. Mas eles precisavam eliminar Felipe. E eu também, presumivelmente. Com os 2 herdeiros diretos mortos, haveria uma briga legal massiva sobre quem controla a empresa. E no caos resultante, eles poderiam consolidar poder, Luana terminou. Exatamente, mas ainda são só teorias. Precisamos de provas concretas. Foi então que Luana teve uma ideia. Beatriz confia em mim. Quer dizer, ela nem me vê realmente, mas ela se sente confortável ao meu redor porque sou apenas a faxineira. E se eu conseguisse acessar o celular dela, mesmo que por alguns minutos? Mateus balançou a cabeça imediatamente. Absolutamente não. É muito perigoso. Você tem uma ideia melhor? Eles ficaram em silêncio por um momento. Finalmente, Mateus suspirou. Se você vai fazer isso, vamos fazer direito. Rodrigo tem equipamento que pode clonar um celular em menos de 2 minutos. Só precisa conectar um dispositivo à porta USB. Você consegue fazer isso? Posso tentar. 2 dias depois, a oportunidade se apresentou. Luana estava limpando a suíte de Felipe. Beatriz tinha saído para tomar café, deixando sua bolsa sobre uma cadeira. O celular estava dentro, visível através da abertura. Com mãos que tremiam, Luana pegou o aparelho e o dispositivo pequeno que Mateus tinha lhe dado. Conectou os 2, assistindo os segundos passarem na tela do dispositivo enquanto ele copiava todos os dados. 60 segundos. 90. 120.
Foi quando ouviu passos no corredor. Beatriz estava voltando, conversando com alguém. Luana desconectou rapidamente o dispositivo, colocou o celular de volta na bolsa e voltou para seu trabalho de limpeza, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que podia ser ouvido. Beatriz entrou na suíte, mal olhando para Luana. "Pode ir", disse com indiferença. "Já terminou por aqui, certo?" "Sim, senhora. Desculpe o incômodo." Luana saiu rapidamente, o pequeno dispositivo queimando no bolso de seu uniforme como evidência incriminadora. Naquela noite, Mateus e Rodrigo analisaram os dados clonados. O que encontraram foi devastador. Mensagens de texto entre Beatriz e Juliano, datando de 3 meses antes do acidente de Felipe, planos detalhados, discussões sobre dosagens de veneno. E mais chocante ainda, evidências de que a relação entre os dois tinha começado muito antes do casamento de Beatriz com Felipe. "Ela nunca o amou", Mateus disse, sua voz carregada de raiva e tristeza. "Tudo foi uma farsa desde o início. Um plano para se infiltrar na família, se casar com meu irmão. E então... E quanto a você?" Luana perguntou suavemente. "Por que também tentaram te eliminar?" "Porque sou o herdeiro principal, com Felipe e eu fora do caminho, e considerando que nenhum de nós tem filhos, haveria uma briga legal sobre sucessão. Meu pai já está velho, minha mãe nunca se interessou por negócios. Eles poderiam argumentar que Juliano, como único membro masculino da próxima geração, deveria assumir." "É rebuscado", Rodrigo comentou, examinando mais mensagens. "Mas não impossível. E com os bilhões em jogo, vale a pena tentar." Mateus terminou amargamente. "Temos evidência suficiente agora?" Luana perguntou. "Mais que suficiente. Vou para a polícia amanhã de manhã." Mateus olhou para ela, seus olhos azuis intensos. "Você salvou minha vida 2 vezes agora, Luana. Primeiro guardando aquele frasco, depois arriscando tudo para conseguir essas informações. Não tenho como te agradecer adequadamente." "Só quero que você e sua família fiquem seguros", ela respondeu honestamente. "Vai ficar. Prometo." Ele hesitou, então continuou. "E quanto a você? Quando Sofia receber alta, o que vão fazer? Onde vão morar?" Luana deu de ombros, tentando parecer despreocupada. "Encontraremos algo. Sempre encontramos." "Não precisa ser assim. Deixa eu ajudar. Por favor." "Você já ajudou. Pagou o tratamento de Sofia. Isso já é mais do que podíamos esperar." "Luana..." Ele começou, mas foi interrompido quando seu celular tocou. Era Camila. "Mateus, você precisa vir ao hospital agora." Sua voz estava carregada de emoção. "É Felipe." Ele acordou. Capítulo 5. Verdades reveladas. O corredor fora da suíte de Felipe estava lotado. Médicos, enfermeiras, membros da família. Todos falavam ao mesmo tempo, suas vozes se misturando em um coro de alívio e preocupação. Luana manteve-se à distância, observando. Não era seu lugar estar ali, no meio daquele momento familiar íntimo. Mas Mateus a tinha chamado, insistindo que ela merecia estar presente. Através da porta entreaberta, ela podia ver Felipe na cama, agora consciente, olhando ao redor com expressão confusa. Beatriz estava ao lado dele, segurando sua mão, lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Se Luana não soubesse a verdade, acharia a cena comovente. Felipe, Augusto, o patriarca, se aproximou da cama, sua voz quebrando de emoção. "Meu filho, graças a Deus." Felipe tentou falar, mas sua garganta estava seca de semanas sem uso. Uma enfermeira trouxe água, ajudando-o a beber pequenos goles. Finalmente, ele conseguiu produzir palavras. "O que aconteceu?" "Você teve um ataque cardíaco", Mateus explicou, aproximando-se do outro lado da cama. "Ficou em coma por quase 3 semanas, mas está bem agora.
Vai ficar bem. Felipe olhou para Beatriz, sua expressão suavizando. Você ficou comigo o tempo todo? Cada segundo. Ela mentiu suavemente, apertando sua mão. Luana sentiu náusea ao ver a farsa. Preciso falar com ele, Mateus disse para os médicos. A sós. É importante. Dr. Henrique, o cardiologista principal, franziu a testa. Ele acabou de acordar. Precisa descansar, não ser bombardeado com... É sobre quem fez isso com ele, Mateus interrompeu, sua voz baixa, mas firme. E precisa saber agora, antes que tentem novamente. Isso criou silêncio imediato. Todos se entreolharam, confusão e medo palpáveis. O que você quer dizer com quem fez? Augusto perguntou, sua voz subitamente dura. Foi um ataque cardíaco, natural. Não foi, Mateus respondeu. Olhou para Rodrigo, que estava parado próximo à porta com uma pasta de documentos. Não foi natural, foi induzido, envenenamento por digitales, e eu também fui alvo. O caos que se seguiu foi instantâneo. Vozes se levantaram, perguntas foram gritadas, acusações começaram a voar. No meio de tudo, Luana viu Beatriz se afastar lentamente da cama, seu rosto pálido, mas composto. Isso é ridículo, ela disse, sua voz cortando através do barulho. Mateus, você está sob muito estresse, está vendo conspirações onde não existem. Não estou, Mateus replicou calmamente. Acenou para Rodrigo, que se aproximou e começou a distribuir cópias impressas das mensagens de texto. Estas são conversas entre você e Juliano Vaz, planejando como envenenar Felipe, como me envenenar, como herdar a empresa. Beatriz pegou uma das folhas, seus olhos percorrendo rapidamente o texto. Por um momento, seu rosto permaneceu inexpressivo. Então, para surpresa de todos, ela começou a rir. Vocês realmente acham que vão me intimidar com isso? Com textos que poderiam facilmente ser fabricados? Ela jogou o papel no chão. Meu advogado vai adorar processar todos vocês por difamação. Não são fabricados, Rodrigo disse calmamente, e temos os registros telefônicos originais, confirmados pela operadora. Além de registros bancários mostrando transferências suspeitas, compras de substâncias químicas através de empresas de fachada e testemunhas que viram você e Juliano juntos em múltiplas ocasiões. A confiança de Beatriz vacilou apenas por um segundo, mas foi suficiente. Beatriz? Felipe disse da cama, sua voz fraca, mas carregada de descrença. Isso é verdade? Ela se virou para ele, e por um momento, Luana pensou que veria remorso, arrependimento, algo humano. Mas ao invés disso, viu apenas cálculo frio. Você nunca entendeu, Felipe. Nenhum de vocês entende. Nasceram com tudo, poder, dinheiro, oportunidades, enquanto pessoas como eu e Juliano tivemos que lutar por cada migalha, tivemos que ser espertos, estratégicos. Então é verdade, Felipe sussurrou, lágrimas enchendo seus olhos. Você nunca me amou. Amor! Beatriz riu novamente, mas agora o som era áspero, desesperado. Amor é um luxo para pessoas ricas, Felipe. Pessoas como eu precisam ser práticas. Guardas estão a caminho, Rodrigo informou, verificando seu telefone. Você tem direito a permanecer em silêncio, mas Beatriz não ficou para ouvir o resto. Em um movimento súbito, ela correu para a porta. Luana, por puro instinto, se posicionou em seu caminho. Não era planejado, não era heróico, apenas um reflexo. Beatriz colidiu com ela e ambas caíram. Por um momento ficaram entrelaçadas no chão e Luana viu nos olhos da outra mulher algo que a fez tremer. Ódio puro, direcionado não apenas a ela, mas ao mundo inteiro. Tira da minha frente! Beatriz sibilou, tentando se levantar. Mas então Rodrigo estava ali, puxando-a com firmeza, mas sem violência, segurando seus braços atrás das costas até que os guardas chegassem. Mateus ajudou Luana a se levantar, suas mãos segurando os braços dela com cuidado. Você está bem? Estou.
ela respondeu, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Nos minutos seguintes, assistiram enquanto Beatriz era levada, ainda protestando sua inocência, ameaçando processos e escândalos. Juliano foi preso em sua casa 1 hora depois, encontrado tentando destruir evidências. Felipe chorou. Chorou pela traição, pelo amor que ele pensou ter encontrado e que nunca existiu, pelos meses perdidos em coma. Seus pais o confortaram, e Mateus segurou a mão do irmão, dizendo repetidamente que tudo ficaria bem, que estariam juntos naquilo, como sempre. Luana observou a cena de longe, sentindo uma mistura estranha de alívio e melancolia. Aquela família estava se curando, reconstruindo os laços que tinham sido tão cruelmente atacados. Mas ela? Onde ficava naquela história? Luana! Mateus se aproximou, tirando-a de seus pensamentos. Preciso conversar com você. Com calma desta vez. Eles caminharam até uma pequena área externa do hospital, onde havia bancos sob árvores e o ar noturno trazia alívio do ambiente esterilizado dos corredores. A cidade de Porto Alegre brilhava ao redor deles, luzes piscando como estrelas terrestres. Não sei como começar a te agradecer, Mateus disse finalmente, virando-se para encará-la. Você não tinha nenhuma obrigação de me ajudar. Poderia ter simplesmente jogado aquele frasco fora e seguido sua vida. Mas não fez isso. Você escolheu se importar. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, Luana respondeu, desconfortável com o elogio. Não, Luana, não teriam. Acredite, vivi tempo suficiente para saber que a maioria das pessoas olha apenas para seus próprios interesses. Ele respirou fundo. Quero fazer algo por você, algo significativo, uma recompensa pelo que fez. Já fez, ela protestou. Pagou o tratamento de Sofia. Isso é mais do que... Não é suficiente, ele a interrompeu gentilmente. Quando Sofia receber alta, o que vai acontecer? Vocês vão voltar para as ruas? Para abrigos temporários? Para a incerteza constante? Luana não respondeu. A verdade doía demais para ser verbalizada. Tenho um apartamento em Florianópolis, Mateus continuou. 3 quartos, vista para o mar. Comprei há anos como investimento, mas nunca uso. Está vazio, mobiliado, esperando. Quero que você e Sofia morem lá, sem aluguel, sem prazo, pelo tempo que precisarem. Lágrimas queimaram os olhos de Luana. Mateus, eu não posso aceitar algo assim, é demais. Não é demais, é o mínimo que posso fazer. Ele segurou as mãos dela, seu toque surpreendentemente caloroso. Mas tem mais. A Andrade Tecnologias tem um programa de bolsas de estudo para funcionários e suas famílias. Gostaria que você se inscrevesse para estudar o que quiser, e Sofia também, quando estiver pronta. Luana soluçou, incapaz de conter as emoções mais tempo. Mateus a puxou para um abraço, e ela se permitiu chorar ali, no ombro daquele homem que tinha começado como um estranho e agora parecia algo mais, algo importante. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, quando finalmente conseguiu falar novamente. Porque você me lembrou que ainda existe bondade no mundo? Mateus respondeu simplesmente. E por quê? Porque você me vê. Não o bilionário, não o CEO, não o sobrenome, apenas eu. E faz muito tempo que alguém faz isso. Eles ficaram assim por um longo momento, sob as estrelas, 2 seres humanos conectados não por dinheiro ou status, mas por algo muito mais fundamental, humanidade compartilhada. Capítulo 6. Novos começos. 3 meses depois, Luana estava na varanda do apartamento em Florianópolis, observando o sol nascer sobre o oceano. As ondas quebravam ritmicamente na praia abaixo e o ar salgado enchia seus pulmões com cada respiração. Sofia apareceu ao seu lado, segurando 2 xícaras de café. Estava completamente recuperada agora, com cores nas bochechas e brilho nos olhos.
Tinha começado a estudar novamente, matriculada em uma boa escola particular, graças ao programa de bolsas que Mateus tinha mencionado. Ainda não acredito que isso é real, Sofia disse, ecoando os pensamentos de Luana. Eu também não, às vezes. A vida tinha mudado de formas que Luana jamais poderia ter imaginado. Ela não trabalhava mais como faxineira. Mateus a tinha ajudado a conseguir uma posição administrativa na sede da Andrade Tecnologias, em Florianópolis. O trabalho era desafiador, mas gratificante, e pela primeira vez em anos, Luana sentia que tinha um futuro, não apenas uma sobrevivência diária, mas que isso tinha começado a estudar gestão de empresas em uma universidade particular. As aulas eram à noite, depois do trabalho, e eram exaustivas. Mas toda vez que sentia vontade de desistir, lembrava-se de onde tinha começado, de dormir em abrigos, de implorar por atendimento médico, de se sentir invisível. Mateus visitava ocasionalmente. Ele tinha uma casa em Jurerê Internacional não muito longe, e quando vinha para reuniões na filial de Florianópolis, sempre encontrava tempo para jantar com elas. As conversas fluíam facilmente agora. Não havia mais barreiras de classe ou circunstância. Apenas amigos, compartilhando histórias, risos e, ocasionalmente, silêncios confortáveis. Felipe tinha se recuperado completamente. O processo de divórcio de Beatriz estava em andamento. E, embora ainda carregasse cicatrizes emocionais da traição, estava lentamente se curando. Tinha até começado a namorar novamente, uma professora de arte que conheceu em um evento de caridade. Alguém genuíno, que o amava por quem era, não pelo que possuía. Beatriz e Juliano foram condenados por tentativa de homicídio e conspiração. Beatriz pegou 12 anos, Juliano, 15. A família Andrade tinha optado por não dar entrevistas sobre o caso, mantendo o escândalo o mais contido possível. A empresa sobreviveu, mais forte até, agora que os elementos tóxicos tinham sido removidos. Luana, Sofia chamou sua atenção de volta ao presente. Tem algo que quero te perguntar. O que é? Você e Mateus, vocês são apenas amigos? Luana sentiu suas bochechas corarem. Sofia, claro que sim. Ele me ajudou, isso é tudo. Não é só isso, Sofia insistiu com a percepção aguçada de adolescentes. Eu vejo como ele olha para você e como você olha para ele. É complicado, Luana admitiu finalmente. Viemos de mundos muito diferentes. Não mais, Sofia apontou. Você não é mais a faxineira sem teto, e ele não é mais apenas o bilionário intocável. Vocês são... vocês. Luana riu, mas as palavras de Sofia ficaram com ela. Naquela tarde, Mateus apareceu inesperadamente. Tinha vindo de Porto Alegre especialmente para vê-la, disse. Não por negócios desta vez. Eles caminharam pela praia, descalços, deixando pegadas na areia molhada que as ondas rapidamente apagavam. Há algo que preciso te dizer. Mateus começou, e Luana sentiu seu coração acelerar. Nesses últimos meses percebi algo, que você se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Não por gratidão, embora seja eternamente grato, mas porque quando estou com você... sinto que posso simplesmente ser eu mesmo, sem performance, sem máscaras. Mateus, Luana começou, mas ele continuou. Sei que é complicado. Sei que há diferenças entre nós, não de valor, mas de experiência, de história. Mas também sei que a vida é curta demais para ignorar conexões genuínas quando as encontramos. Ele parou, virando-a para encará-lo. Quero tentar, se você quiser também. Não precisa ser agora, não precisa ser perfeito. Apenas quero a chance de ver onde isso pode nos levar. Luana olhou para aquele homem que tinha entrado em sua vida da forma mais improvável, que tinha visto além das roupas manchadas e do trabalho humilde, que tinha enxergado nela o que ela mesma às vezes tinha dificuldade de ver: valor, força,
dignidade. Eu também quero, ela sussurrou. O beijo que compartilharam ali, com as ondas lambendo seus pés e o sol se pondo no horizonte, foi suave e cheio de promessas. Não de um final de conto de fadas instantâneo, mas de algo melhor. Um começo real, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo e compreensão. Epílogo. 1 ano depois. O salão de eventos da Andrade. Tecnologias em Porto Alegre estava decorado com elegância discreta para o evento anual da empresa. Luana circulava confortavelmente entre os convidados. Não mais a outsider invisível, mas alguém que pertencia àquele mundo por direito próprio. Ela tinha se formado em seu primeiro ano de faculdade com honras, e Matheus a tinha contratado oficialmente para um cargo de gerência em um dos departamentos de responsabilidade social da empresa. Seu trabalho agora envolvia criar programas para funcionários em situação de vulnerabilidade, algo que ela entendia intimamente. Sofia estava prosperando. Tinha 17 anos agora, com planos de estudar medicina. Queria se tornar pediatra, disse, para ajudar crianças como ela tinha sido ajudada. E Matheus... Luana olhou para ele do outro lado do salão. Ele estava conversando animadamente com Felipe e a namorada dele, rindo de algo que a professora de arte tinha dito. Quando seus olhos encontraram os de Luana, ele sorriu. Aquele sorriso especial que reservava só para ela. Eles tinham levado as coisas devagar, muito devagar. Jantares, caminhadas, conversas longas até a madrugada, conhecendo não apenas as versões públicas um do outro, mas as privadas também. As inseguranças, os medos, os sonhos. Não tinha sido sempre fácil. Houve momentos de dúvida, de desconforto com as diferenças em suas experiências de vida. Mas trabalharam através disso, juntos, construindo algo sólido. Agora, moravam juntos no apartamento em Florianópolis. Sofia tinha seu próprio quarto, naturalmente, e aprovava completamente o relacionamento. Pela manhã, tomavam café juntos antes de irem trabalhar. À noite, cozinhavam enquanto Sofia estudava. Fins de semana eram para a praia, para a leitura, para simplesmente estar. Era normal, maravilhosamente, perfeitamente normal. Em que está pensando? Matheus perguntou, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Em como a vida pode mudar em 1 ano, Luana respondeu, aceitando a taça. Em como um momento de escolher se importar pode alterar tudo. Para melhor, ele adicionou, tocando sua taça na dela. Definitivamente para melhor. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados tinham ido embora e eles estavam sozinhos na varanda do hotel onde ficavam hospedados, Matheus se ajoelhou diante de Luana. Sei que ainda estamos construindo isso, ele disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Sei que temos tempo, mas também sei, com absoluta certeza, que quero passar o resto da minha vida te conhecendo melhor a cada dia. Luana Ferreira, você aceita se casar comigo? O anel era simples, mas deslumbrante, um diamante solitário que capturava a luz da lua. Mas Luana mal o olhou. Seus olhos estavam fixos em Matheus, naquele homem que tinha se tornado seu parceiro, seu melhor amigo, seu amor. Sim, ela disse, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Sim, 1000 vezes sim. E enquanto ele a puxava para seus braços, girando-a sob as estrelas, Luana pensou em quão longe tinham chegado. De uma mulher desesperada, suplicando por ajuda em um hospital, a uma profissional confiante, prestes a se casar com o amor de sua vida. Não foi mágica. Foi trabalho, escolhas, coragem de ambos os lados. Foi ver além das superfícies, além das expectativas sociais, além do que o mundo dizia que deveria ou não ser possível. Foi simplesmente amor. E às vezes, isso é o milagre mais poderoso de todos.
E assim termina a história de Luana e Mateus. Duas pessoas de mundos diferentes que encontraram em um ao outro algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Conexão verdadeira, amor genuíno e a coragem de construir uma vida juntos baseada em respeito e compreensão mútua. Se você acompanhou até aqui e se emocionou com essa jornada, faça parte da nossa família. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que finais felizes são possíveis. E para sabermos que você assistiu até o final, comente a palavra esperança aqui embaixo. Queremos ver cada um de vocês que acreditou junto com a gente que o amor e a bondade ainda transformam destinos. Até a próxima história.